Fala pessoal, estamos aqui para mais um videocast, mais um vídeo que vai te trazer muita informação, muito conteúdo, muita coisa legal, mantendo aquela proposta da Tecnoarte de estar sempre gerando informações que são relevantes para você que está ou procurando alguns dos nossos imóveis ou está querendo saber mais sobre o mercado imobiliário, sobre o mercado de construção civil. E hoje eu estou aqui com um grande amigo meu, com um engenheiro, faz parte do nosso corpo de engenharia, Luiz Busanello. Luiz, muito obrigado de você estar aqui. Eu acho que tudo que a gente vai falar vai ser muito importante e muito relevante. Aqui para ajudar o pessoal. Legal, que bom. Então, primeiro eu queria falar um pouquinho, porque eu sei que você é o responsável por uma das nossas obras, uma obra que é muito grande e muito importante para o cenário da Tecnoarte, que é o Colina do IP, certo? Correto. E como é que está sendo essa experiência para você de ser responsável? Eu sei que já não é a primeira, a gente já vem uma trajetória significativa aqui com a Tecnoarte com bastante tempo, né? Nos quantos anos? 11 anos. 11 anos, já está mais do que eu aqui. E essa experiência com o Colina do IP, como é que está sendo? O Colina, desde da concepção dele, né, quando me passaram os projetos e disseram que eu ia ser o responsável por ele já enche os olhos, né, porque é um prédio bem imponente, né, e todo engenheiro que gosta da profissão, que gosta de construir, quando tem um projeto que traz uma dificuldade maior pelo tamanho e pelo padrão, né, dá aquele desafio gostoso, né? Então o Colina ele é lindo, né? Ele é um projeto muito bacana do Carlos e ele desde o começo ele foi um desafio, né? Em função do momento que a gente vive, né? Com toda essa questão de mão de obra, apesar do mercado estar um pouco ocioso, mas o mercado de construção civil está muito em alta, está todo mundo investindo em imóveis, né? Seja num apartamento novo, ou seja para investir, ou seja num terreno, numa casa, está todo mundo buscando investir em imóveis. Então, assim, isso gerou dificuldade para a gente lá. Sem dúvida. Né? Mas ainda assim, com esse boom da construção civil aqui no mercado de Ribeirão Preto, a gente está conseguindo passar por todas as dificuldades e está conseguindo fazer um projeto muito bacana, uma construção muito racionalizada. Legal. Luiz, qual que é a ideia? Por que a gente te convidou para vir aqui? Eu queria entregar um pouco mais de informação que não é tão visível aos olhos de quem está de fora. Eu queria explicar um pouquinho alguns detalhes construtivos que são relevantes para as pessoas que estão procurando imóvel e saber como é que a Tecnoarte faz. E para falar um pouquinho sobre isso, eu queria entender um pouquinho mais da legislação, as normas, assim. Porque a gente está falando de construções de alto padrão. Existe algum mínimo, alguma coisa que tem que ser feito para ser considerado alto padrão ou não? Existe. Existe isso, as duas construtoras que fazem bons produtos. Legal. E é um casos. Tem a norma, a NBR 15575, que é a norma de desempenho, que é o mínimo de conforto e de desempenho que o imóvel tem que ter. Quando essa norma surgiu, a gente já tinha imóveis que tinham sido entregues antes dessa norma e os lançamentos futuros. E a gente foi lá, né, adquiriu essa norma e foi testar o nosso produto. Temos de desempenho acústico, desempenho térmico, o isolamento dos caixilhos, né, a resistência mecânica do grade de sacada e muitos outros. É uma norma bem extensa. E a gente estava acima da norma em todos os quesitos. Já estava tudo preparado? Já. A gente fez melhorias porque tem lá vários níveis de desempenho, né? Foram feitas melhorias em alguns aspectos, apesar de já estar atendendo a norma. Né? Então, em termos de eficiência de norma, a gente já está bem acima ou acima em vários aspectos, né? Ela é bem extensa. Até sobra um pouco do mínimo exigido para ser considerado alto padrão. Sim. Legal. É muito importante a gente saber disso. Mas eu queria alguns detalhes um pouco mais internos, assim. Eu estava passando ali do lado da obra do Colina do IP e uma coisa que me chamou a atenção é que eu não vi, igual é comum a gente ver em várias obras, aquele monte de caçamba que remove entulho de obra. E eu fiquei sabendo que você tem um segredo, você tem um truque para que reduza isso, assim. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é essa estratégia para a gente reduzir esse entulho da obra. Todo imóvel, né, de grande porte, ele gera entulho, né, durante a concepção. Né? Apesar de que a gente tenta sempre reduzir, racionalizar a obra, só que sempre gera. Né? E nos dias atuais a gente está muito preocupado com o cenário ambiental. Né? E a gente entende que muitas pessoas olham para esse lado. Né? Tem a questão do custo também, mas tem a questão ambiental. Sim. Então quando a gente foi estudar as nossas fundações, né, a gente tem lá uma cota, que é onde a torre tem que partir depois que você executa a fundação. Né? A gente fez um cálculo, deixou esse nível do terreno mais baixo.
para quando a gente começar a se descer o entulho da torre, seja uma sobra de um concreto numa concretagem, algum corte de algum bloco, o resto da massa quando a gente faz o reboco interno com reboco convencional, né, com cimento, desce esse entulho. Então esse entulho é chamado de classe A, é um entulho muito bom, tá? São sobras assim que não são poluentes, tá? Então a gente usou triturou esse material, né, quando necessário, e foi fazendo camadas no nível do subsolo até que a gente atingisse uma certa parte para depois fazer uma outra camada com terra, né, e ter a compactação ideal. Então a gente não precisou tirar nenhum tipo de entulho classe A, tá, que são esses restos de concreto, bloco, cerâmica, porque a gente fez todo o aterro do terreno de um certo nível, lógico, tem uma camada que a gente estudou para isso, né, de 30, 40 centímetros, e usou esse material lá, deixou lá. Eu brinco assim, que eu falo que tá na tendência esses empreendimentos inteligentes. E o pessoal sempre linka que inteligência é aquilo que é tecnológico. Mas dá pra gente ser muito inteligente com situações que parecem simples, mas que eu tenho certeza que transformou aquilo que diz respeito a custo, pensando na obra, porque sim, claro, não tivemos entulho, e ao mesmo tempo a gente conseguiu transformar a questão de sustentabilidade. A gente está entregando uma obra que gerou menos impacto ambiental, né? Esse impacto ambiental, seja na construção civil ou no setor industrial, todo mundo está buscando ser mais ambiental, né? A gente está vendo que o futuro é ser ambiental. E a construção civil tem às vezes, esse olhar de algumas pessoas, de olhar lá com um certo nível assim, nossa, muita cação, muito entulho, gera esses poluentes, né? Por norma e por lei, todo entulho tem que ter destinação correta. Você não Sim. pode simplesmente destinar num terreno baldio, Sim. mesmo que seja seu, né? Ele tem que ter uma destinação correta. Sim. Né? Apesar disso, a gente falou assim, beleza, a gente vai então tentar absorver esse entulho na obra, porque por mais que ele vá para um local, vai gerar entulho lá, uma hora aquele local vai estar cheio. Perfeito. Né? Exatamente. Então essa cultura ambiental que a gente está implantando no reaproveitamento da água, né? A gente tem lá cisternas e caixas para reaproveitamento de água, a gente tem essa questão do reaproveitamento do entulho e, lógico, nas nossas práticas lá a gente tenta reduzir também, por mais que a gente está lá reaproveitando o entulho dentro da obra, reduzir esse entulho também, né? Tem menos desperdício. Já é um ponto legal, que outra coisa que me chamou a atenção é que quando eu fui subir na obra, eu vi que as paredes tinham muito menos... Parece que ninguém tinha quebrado parede lá, era só onde exatamente precisava para aquele espaço. E... eu tenho certeza que isso não foi por acaso, que vocês estudaram e pensaram muito nisso. Então, como é que é esse trabalho para que a gente possa justamente gerar menos entulho também, pensando nas paredes e nos recortes para passar tubulações de elétrica, hidráulica e por aí vai? Já há uns 10 anos, nós estudamos uma categoria nova de bloco cerâmico e a gente vem utilizando esses blocos. Eles são o que a gente chama de alvenaria racionalizada. Sim. Tá? Então, eles têm a furação vertical. Então, todas as mangueiras de elétrica que vão alimentar tomadas e interruptores, elas vão sendo colocadas dentro da alvenaria na execução. Sem quebrar. Sem quebrar. Então, a única coisa que o eletricista precisa fazer é com uma serra-copo, tá? Ele vai fazer um furo para colocar a caixinha de passagem onde é tomada o interruptor. Você não precisa rasgar toda a parede. Isso me chamou muita atenção. Para colocar as mangueiras. Assim. Isso. Porque eu sei que depois que a pessoa que recebe o imóvel, depois tem a camada de chapisco, reboco, pintura, uma série de coisas, ela nem vai ver. Mas me chamou muita atenção a hora que eu entrei e falei, pô, isso aqui tá limpo, tá bonito, né? Eu acho que é bem... Gera menos entulho, gera menos desperdício, menos quebra-quebra. Fica uma obra mais limpa, né? Mais organizada. Então, assim, a cultura ambiental, ela começa daí. Não é só eu conseguir dar a destinação correta para aquele entulho que foi gerado, mas também não gerar entulho. Né? Isso vai racionalizar toda a cadeia. Né? Show. Agora eu queria aproveitar para te fazer duas perguntas que eu tenho certeza que você vai falar, nossa, isso aí é bobagem, mas muitas das pessoas que estão assistindo, elas têm essa mesma dúvida que eu. Existe um mito de que as mulheres sofrem mais com isso, de que as tubulações de água quente são de cobre e essa tubulação de cobre vai fazer com que o cabelo delas fique verde. Isso é mito? Isso é verdade? Isso acontece? A Tecnoarte olha para isso ou não? Isso já é uma coisa bem... Essa questão do cabelo verde, né, e do cobre, né, porque a oxidação do cobre ela é verde, mas a gente não usa cobre e eu não conheço assim, essa utilização do cobre por muito tempo, pelo menos nas construções de alto padrão. Né? Sim. A gente usa um material que é o CPVC, né, que é o famoso Aquaterm,
né, para a condução de água quente, que não vai deixar o cabelo de ninguém verde, né? É um material que tem o melhor isolamento térmico, então essa pessoa ela vai ter o melhor aproveitamento de água quente que sai do aquecedor, ela não vai ter que colocar lá o aquecedor um pouquinho mais forte para chegar à temperatura que ela quer, para ter aquele banho confortável. Então a gente usa um material que ecologicamente ele é superior, né? E além de ser mecânica e termicamente bem melhor, né? Então ninguém vai ficar com cabelo verde. Ninguém vai ficar com cabelo verde, não vai ficar preocupado. Não. Legal. Um outro ponto que eu queria te perguntar também, que é uma coisa recorrente que aparece muito pra gente aqui. O vaso sanitário, as caixas acopladas, elas têm 2 botões. Não é todo mundo que sabe por que funciona. Por que a gente tem essa variação com 2 botões nas caixas acopladas? É o famoso dual flush, né? Dual flush. Sabia que tinha uma palavra chique para isso? A capacidade da caixa acoplada de descarga é de 6 litros. Né? Então tem um botão que é para uma descarga de 3 litros e tem uma que é para de 6 litros, né? Entendi. Para você ter um menor gasto, menor consumo de água na utilização da descarga. Né? Então a gente usa essa caixa d'água em todos os banheiros do prédio todo, para que também o pessoal tenha essa consciência de que pode economizar água no ato do dia a dia ali. Entendi. E Luiz, uma coisa que eu ouvi uma conversa de vocês uma vez que me chamou muita atenção é que vocês estão preocupados também com as prumadas de hidráulica, as descidas de água do prédio e o nível de ruído que elas podem vir a fazer, de repente, em alguns pavimentos, como eu sei que no térreo tem isso, porque é justamente onde o tubo chega e tem a curva lá embaixo. E em alguns lugares, nos pavimentos mais altos, onde a gente tem essas prumadas chegando de um banheiro, às vezes numa sala. Como é que funciona isso que reduz esse nível de ruído? Esse também é um dos itens da norma de desempenho, tá? Mas que não, a gente estaria já dentro, mas a gente foi um pouquinho além também, para dar mais conforto. No caso das coberturas do térreo, há um deslocamento do banheiro e de alguns tubos em relação ao apartamento de baixo. Porque nas plantas tipo, todos os banheiros estão bem alinhadinhos. Chega na cobertura, às vezes a cobertura é um pouquinho diferente. Então pode ser que gere algum tipo de ruído para quem mora embaixo. Às vezes o cara tem uma banheira e no apartamento de baixo não é o mesmo ambiente, uma sala. Cozinha, né? Então a gente usa um material da Tigre, né? Fazendo merchan aqui, que chama Redux. Sim. Né? Ele é um material que ele isola a acústica daquele barulhinho de água. Então quem está lá no térreo, numa área social, recebendo um pessoal para uma festinha, ou de repente está ali na sala de estar esperando alguém, desce a água no tubo da prumada. E lá embaixo é tudo esse tubo Redux, para que essa atenuação acústica seja bem reduzida e não gere quase que ruído nenhum, ou perceptível para a pessoa que está naquele ambiente, né? Então isso dá um maior conforto. E pô, imagina, você está recebendo um pessoal, às vezes alguém vai lá e, né, dá aquela descida de água. Sim. Aí você ouve aquele barulho, né? Então a gente tem esse produto lá para que não haja esse desconforto. Que a pessoa que está recebendo alguém lá na casa dela para mostrar o apartamento super bacana, não tem esse tipo de ruído. Você não fica tão íntimo do seu vizinho assim, né? Também tem isso. Legal. E a gente falando sobre ruído, uma coisa que me chama a atenção nos produtos da Tecnoart é essa preocupação com o ruído. E eu vi que existe uma técnica com umas borrachas tanto nas portas para evitar ruído, e as esquadrias de alumínio, elas também têm um nível de isolamento também. Você pode falar um pouquinho sobre isso pra gente? Sim. Essa borrachinha da porta, esse amortecedor, além de aliviar o impacto de quando você fecha a porta, se a porta bater, né, que vai evitar um dano maior na porta, também isola a acústica do ambiente. Ele veda, né? Ele veda, né? Então, assim, som também depende muito de vedação. Então, frestas que passam ar vão passar som também. Sim. Então, essas borrachinhas, além de na hora que você encostar a porta, às vezes tem uma criança pequena em casa, vai fechar o quarto, não tem aquela batida seca, sim, né? É super suave, também tem o isolamento acústico, né? Então, para não ter, às vezes, uma TV no quarto, ou alguém conversando, ficar passando aquele som com muita facilidade. Né? Ajuda bem nesse sentido, né? E nos caixilhos de alumínio, nas janelas, a gente já usa uma linha superior. Tem várias linhas. Às vezes o pessoal olha lá uma janela de alumínio e acha que todas são iguais. Todas são iguais, sim. A gente usa uma linha bem superior. Né? Elas são bem pesadas e são bem estruturadas. E elas têm também uma proteção acústica nas frestas. Né? Além dela fechar bem, ela tem essa proteção acústica. Então ele veda em termos de som e de vento e de chuva, qualquer coisa. Né? Então assim, se veda tudo isso, o som também não vai passar. Então a gente, assim, quando a pessoa está dentro do apartamento dela, ela fechou a persiana, ela isolou praticamente tudo que vem de fora ali, né? Então assim, só se fosse um som muito fora da curva, alguém passando com um carro de som muito alto,
para incomodar a pessoa. Fora isso, ela vai estar bem tranquila no apartamento dela. Legal. Um outro ponto que me questionam bastante, a Tecnoart já há alguns empreendimentos vem entregando esses empreendimentos com gerador. Eu acho que isso impacta diretamente na vida do futuro morador ali. Esse gerador, o que isso quer dizer? Tipo, acabou a energia, tudo continua funcionando normal ou não? São alguns itens mais essenciais. Queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. Essa questão do gerador, ela surgiu também pensando muito que as pessoas vão morar num edifício pensando na qualidade de vida e na segurança e na comodidade. Então ela não vai ter assim, todo o jardim vai ser cuidado pelo condomínio, toda a parte interna do apartamento é mais fácil de cuidar do que de uma casa, né? Só que e se acabar a energia? Sim. Como é que essa pessoa vai ter mobilidade? Né? Principalmente as pessoas de mais idade, que vão para o apartamento para ter mais segurança e conforto. Sim. Então a gente colocou o gerador pensando no que o essencial que ela precisasse. Então os elevadores, né, sociais, se a pessoa estiver no elevador social, ele vai se deslocar até o pavimento mais próximo e as portas serão abertas. Acabou a energia, eu não fico preso. Não. O elevador termina a minha viagem. Todos os elevadores sociais vão terminar a viagem e abrir as portas. Os elevadores de serviço vão funcionar full time. Normal. Enquanto tiver, então, se a pessoa precisar se deslocar, sair do prédio porque acabou a energia, ela pode chamar o elevador de serviço, que eles vão conduzir essa pessoa normalmente. Legal. Toda a iluminação de emergência funciona por blocos autônomos, então isso é tudo previsto já no projeto de proteção e combate a incêndio. Então todo o caminho dela, se ela precisar usar a escada, vai estar iluminado. E além disso, o gerador também alimenta os portões, né, porque de acesso, para a pessoa poder sair do prédio, e a guarita, né, onde funciona todo ali o coração do prédio. Então o sistema de interfone, de telefone, o controle da iluminação dos portões e das câmeras. Né? Então a gente alimenta o que para manter a segurança do pessoal e manter a mobilidade do pessoal. Quer dizer, se acabar a energia, é claro que a vida não é normal, a energia tá sem energia, então dentro do meu apartamento a gente tem essas limitações. Mas ninguém vai passar muito perrengue, assim, o elevador vai subir, vai entrar e não vai deixar o prédio exposto no que diz respeito à segurança. Negativo. Então todo o controle de acesso de portões de garagem e portões de pedestre e as câmeras e alarme e toda a parte funcional da guarita e dos elevadores vão funcionar. Legal. E você falou um pouquinho dessa questão de segurança. A Tecnoart tem um grande diferencial que eu acho que a gente já entrega aos nossos empreendimentos com um nível de monitoramento por câmeras que não é tão usual, né? E eu sei que essa é uma parte que você gosta. Fala um pouquinho disso aí pra gente, como é que funciona. Quando a gente vai fazer a concepção do prédio, a gente também pensa em tudo ali, né? A gente pensa na questão da segurança, do conforto e tudo mais. E a segurança hoje é um pré-requisito de quem vai morar, de você se sentir seguro. Uhum. Né? Então a gente entrega as câmeras cercando todo o perímetro do prédio, todas as entradas, todos os halls ali das áreas comuns, onde a pessoa vai entrar, às vezes, ou na área social, ou vai entrar um prestador de serviço, ou para fazer alguma entrega. Então, todo o caminho que essa pessoa precisa percorrer dentro ali, para até subir no pavimento, ela já vai estar monitorado. Tudo monitorado e já com as imagens na guarita. Legal. Né? Então, a pessoa passou para dentro do prédio, os corredores de circulação dos subsolos, né? Todo o perímetro, que nem eu já havia comentado, até que a pessoa se desloque dentro do elevador. Né? Então aí ela só vai parar de ser na hora que ela realmente está ali dentro da porta do cara. Né? Então até chegar lá, ela além de ter sido identificada, a gente tem já pontos estratégicos de interfone e de acesso, tem essa questão dessas câmeras até a pessoa chegar lá. É muito importante saber que isso faz parte da entrega do pacote Tecnoart, porque a grande maioria das vezes o pessoal deixa para o condomínio esse modelo. E o condomínio tem um tempo para produzir isso, né? Então saber que eles estão com itens relevantes de segurança desde a entrega e do começo do funcionamento do empreendimento, eu acho muito legal. Luiz, eu acho que assim, toda essa informação que a gente discutiu aqui é muito bacana, muito relevante, a gente está conseguindo entregar muito conteúdo para as pessoas aqui, que não é usual. Eu sei que no seu dia a dia, isso que a gente falou aqui é o beabá, mas para as pessoas que estão de fora não é tão simples e tão intuitivo, então a gente conseguiu falar sobre muita coisa importante. Para a gente encerrar, eu queria agora um pouco do feeling seu, um desabafo seu, assim, um pouco de verdade sua no que diz respeito a construir alto padrão. Eu sei que você já está aqui há 11 anos na Tecnoart, 11 anos construindo empreendimentos de alto padrão. Então você já tem muita propriedade para falar sobre isso. Então eu queria saber a sua percepção sobre os desafios e aquilo que te motiva nesse mercado que eu sei que não é fácil. O alto padrão,
ele tem um quê a mais de dificuldade em relação a outros, ao médio e ao baixo padrão. Sim. Né? Porque a pessoa que compra um apartamento desse, ela tem uma expectativa bem grande, né? De morar bem, num lugar bonito e bem construído. Né? Então, toda a obra, olhando no ponto de vista de engenharia, ela tem aquela dificuldade de orçamento, de prazo e de qualidade. Né? A gente também tem as mesmas, só que a qualidade está bem aqui, ó, bem na frente, assim, e muito grande. Então, assim, a gente tem que fazer no prazo estipulado, tem que fazer no custo estipulado, só que a qualidade vem antes. Se por algum motivo aquela qualidade ali for questionada por alguma das outras etapas, é descartada a questão do prazo e do custo em função da qualidade. Então, a qualidade tem que vir primeiro sempre. Então, a gente começa, às vezes, olhando a dificuldade desse prédio e qualquer outro que a gente vai fazer, beleza, muito lindo, bacana, grande, imponente, né? Como é que isso vai ficar bem feito? Como é que eu posso fazer para ele ficar bem feito? Então, assim, a gente tem certificações, né? Mais de uma, tem PBQPH, tem ISO 9000, só que a gente investe nisso, mas investe na capacitação do pessoal. Então, fazer alto padrão tem essa dificuldade de que no final tem que estar tudo perfeito. Né? Os detalhes mesmo. Então, assim, a gente constrói os detalhes. Não adianta a gente comprar um piso bom e o nosso piso é excelente, a pintura é excelente, a hidráulica é excelente, tudo é mais alto padrão que a gente disponível para o mercado para aquela aplicação. Só que a forma que a gente aplica é diferente. Entendi. Né? Então, assim, a aplicação daquilo ali no detalhe, cortar uma esquadrilha de um rodapé num cantinho. Às vezes a pessoa fala, não, é só um cantinho. Pra gente importa. Então a gente vai lá no detalhe mesmo. O rejunte está limpinho, entregar tudo certinho. Então a dificuldade nesses 11 anos que eu venho fazendo alto padrão junto com a Tecnoarte é entregar o empreendimento nos detalhes. Né? Esse é o feeling da dificuldade de um empreendimento desse. Show. Luiz, queria te agradecer demais. Achei que essa conversa aqui, a gente falou 20 minutos aqui, 20 e poucos minutos, mas já para mim foi incrível. Eu tenho certeza que para as pessoas que estão assistindo também vai ser muito importante, muito relevante. Então eu queria te agradecer você disponibilizar seu tempo para estar aqui, para a gente falar e te dizer que foi a primeira, mas não foi a última vez que a gente vai se falar, que eu acho que você tem muito conteúdo para trazer para a gente aqui e que a gente precisa explorar e precisa estar sempre conversando. Mas muito obrigado pela sua participação e espero que a gente se encontre mais vezes. Dispõe, à disposição. Obrigado, pessoal.